Olá, aqui é a Andresa e hoje eu tô aqui no Colégio Monte Alto. Se você chegou até aqui, existem grandes chances de que eu e você buscamos exatamente a mesma coisa, a melhor educação possível para os nossos filhos. Durante a Semana da Educação Personalizada, uma equipe de especialistas veio contar pra gente alguns dos métodos mais eficientes para viver a paternidade com protagonismo na educação dos nossos filhos. Tudo isso na prática. Nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês alguns casos práticos que são dúvida frequente na educação dos filhos com super bônus. Você vai poder conhecer os bastidores de uma preceptoria. A preceptoria é a famosa avaliação individual do desenvolvimento infantil que é feita periodicamente com cada um dos nossos alunos e os seus pais. Então, recapitulando, na primeira aula dessa série, a professora Maria Azeredo abordou os 4 hábitos fundamentais na educação dos nossos filhos. Na nossa segunda aula, o professor João Malheiro falou um pouco sobre o ponto de vista da criança, o que um filho espera de seus pais. Se você ainda não assistiu essas aulas, recomendo que assista com seu caderno e a sua caneta em mãos, porque as aulas foram realmente transformadoras e merecem 100% da sua presença e da sua atenção. Elas estão disponíveis aqui mesmo, é só procurar pelas aulas 1 e 2. Se você ainda não buscou o seu caderno e a sua caneta para hoje, a hora é agora. Desliga o seu celular, sai do WhatsApp, das redes sociais, fica aqui com a gente sem distrações. Assim você não vai perder nenhum detalhe importante. Enquanto a gente espera o pessoal pegar o caderninho, aproveita para comentar. Qual que é a sua maior dificuldade na educação dos seus filhos? Você pode comentar aí embaixo. E a nossa equipe está acompanhando todos os comentários para responder o mais breve possível. Bom, então a gente já falou muito de assuntos teóricos, hipotéticos, e agora a gente vai falar na prática, né? Como que isso funciona no colégio, como que isso funciona também em casa, né, como mãe, como é que vocês veem esses artifícios que a gente usa para educar em conjunto com os pais, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um relatório de preceptoria que a gente usa nas reuniões trimestrais com os pais, né? E eu queria que vocês falassem um pouco, né, desses tópicos que são abordados na preceptoria, né, como que eles são abordados, se vocês quiserem manusear também. O que vocês sentem assim na experiência da preceptoria? Como que funciona? Quais são as histórias que vocês conhecem e podem contar pra gente? Quer que eu comece? Por favor. Bom, então, os nossos tópicos que a gente tem aqui de sono, alimentação, higiene, ordem material, nós percebemos assim que os pais têm uma imensa boa vontade, mas às vezes eles não têm aquela prática do dia a dia que nós, professores, já depois de tantos anos de tentar várias coisas que dão certo, que dão errado, então a gente chega para eles e fala, olha, o sono, você tem que procurar que você determine a hora e vai comunicando com um pouco de antecedência, vai criando um clima, vai criando aquele mecanismo que a criança já vai se educando para ir para a cama com prazer. Um exemplo. Ou então falar, olha, não é bom que a sua filha vá dormir na sua cama, vai se habituando a ter a sua própria cama, porque é muito importante que ela goste da sua cama, do seu lençol, do seu cheiro, da sua almofada. Isso são elementos sensitivos que vai facilitar. Então, às vezes essas pequenas dicas que as mães às vezes acham que sabem, mas não sabem, vai favorecer muitas vezes um bom clima entre mãe e filho e depois professora e filha. Porque há uma relação muito grande. Sim. Quando as professoras e as mães estão juntas ali falando a mesma linguagem, a criança vai ficando mais harmônica, vai ficando mais equilibrada, então tudo sai mais harmonicamente. Eu gostaria de dar um exemplo assim, que tivemos recentemente que foi muito didático, né? Temos uma criança dando um imenso trabalho, aquela criança que é o problema da sala porque fica mordendo, porque fica incomodando os outros, não deixa dar aula. Sim. Sabe aquela criança que fica nos perturbando? Então, a gente ficava questionando na tutoria, na preceptoria, afinal, o que está acontecendo? E nós discutimos juntos. Sabe o que era? A mãe não tinha
preocupação com a televisão. Ela achava que não tinha nenhum problema. Qual é o problema? A gente sempre deixou a televisão ligada o tempo todo, era mais um pouco um elemento da família, a televisão, né? E a gente falou, olha, essa televisão está perturbando seu filho, está tendo uma estimulação exagerada, muita música, muita imagem, muito som, e depois chegava, obviamente, no colégio, ela não conseguia parar, ela estava eletrizada. Os pais têm que perceber que esse elemento é muito nocivo na educação das crianças. Então, quando a gente começou a dizer, olha, corte, tira a televisão do quarto da criança, porque tinha... procurem comer sem televisão, procurem cozinhar sem televisão. Enfim, são limitações que os pais às vezes lhes custa privar-se, porque estão habituados, porque foram educados assim. Quando os pais percebem que esse pequeno elemento, essa pequena dica é tão decisiva no desenvolvimento da criança, que eles cedem depois de um certo tempo, porque às vezes não é fácil os pais também cederem aos nossos conselhos, às nossas dicas, mas depois que os pais tem um pouco de docilidade, enfim, e acreditam no nosso trabalho, então depois os resultados são impressionantes. Essa criança depois se tornou a melhor criança da sala de aula. Muito bom. Foi um exemplo assim que a gente falou, já tá vendo, isso aqui é muito importante. Acho que como professora e como mãe é interessante notar que é um guia mesmo de todas as capacidades dos seus filhos, né, dos nossos alunos, de tudo aquilo que eles têm que desenvolver. Então a gente trabalha tudo sobre alimentação e higiene, sobre sono, os hábitos da criança, né, às vezes uma criança que chupa o dedo ou chupa a chupeta, que a gente tem que ir aos poucos, né, limitando esse acesso a esses estimuladores, né, sensitivos, né. Sobre o desenvolvimento psicomotor, a gente traça estratégias com os pais também, com uma criança que ainda não salta ou uma criança que ainda não corre de forma correta, né? Também o desenvolvimento intelectual, se ela compreende as noções de matemática, também as de linguagem, né? Então, o que mais eu acho interessante, mais uma vez, como mãe e como professora, é traçar estratégias objetivas. Então, a gente vai a cada trimestre, né, pensando, bom, o que meu filho pode alcançar no próximo momento? É calçar o sapato sozinho? É ir ao banheiro? É conseguir escrever aquela letra, né? Então, traçando objetivos muito concretos com a família, a gente alcança de forma melhor e mais harmônica, como disse o João, esses objetivos. Muito bom. E eu achei interessante que vocês falaram dessa questão dos estímulos, né? Os dois falando da parte psicomotora, da questão da televisão. E como mãe, né, a gente às vezes percebe como a escola percebe algumas coisas que realmente a gente não nota, né? A minha filha, por exemplo, quando era bem pequena, ainda estava na turma do Guto, ela tinha uma dificuldade de ir pegar as coisas, né? Então, a professora me sinalizou isso na preceptoria e eu comecei a perceber que eu estava pegando as coisas para ela e não estimulando que ela fosse pegar. Então, uma coisa tão simples, né? Que às vezes a gente acha que está fazendo certo. Que está sendo uma boa mãe. Exatamente. Nunca é para errar. Exatamente. E aí a gente acaba percebendo que poderia estimular melhor, né? Então, a preceptoria é excelente por isso. Então, a gente, passando rapidamente pelos hábitos e pelos pontos que a gente aborda, só para o pessoal conhecer melhor como funciona a preceptoria, né? Então, basicamente, trimestralmente, os pais são chamados a ter uma reunião com a professora regente da turma do seu filho. E aí ela vai falar pontos como, por exemplo, a alimentação, a higiene, o sono, né? Os hábitos mesmo, que na verdade são costumes, né? Que a criança está com alguns... atrás de casa. Exatamente, com alguns costumes muito frequentes, ou botar o dedo na boca, né? Ou, enfim, a chupeta, já numa idade que não é para ter chupeta. Também do desenvolvimento psicomotor, intelectual, da linguagem, desenvolvimento socioafetivo, né? Também falando dos afetos da criança, do trabalho com as virtudes, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre as virtudes também, dos pontos conquistados. Aqui entra uma coisa muito legal, né? Que vocês falaram dessa questão de trabalhar junto com a família. Então, colocar os propósitos e na próxima preceptoria falar, né, dos pontos, né, que a criança melhorou, né? Como foi, para ir justamente acompanhando isso, né? É interessante notar que nunca é uma imposição do colégio. A gente sugere, porque nós os observamos durante 8 horas, em geral, né? Se a criança permanece o tempo inteiro. Então, uma sugestão à família, entendendo que a família é a primeira que educa e é a mais responsável por isso. Então, a gente leva para a família essa responsabilidade e espera que eles acolham essas propostas para que a gente trabalhe com a criança aqui. Isso é muito Um legal. aspecto que eu gostaria também de salientar na nossa experiência lá no Porto Real é que às vezes os pais não percebem pequenas deficiências que estão tão habituados com a criança, tão apegadas psicologicamente, afetivamente,
que um olhar de fora começa a ver que tem algum probleminha neuronal, algum probleminha de cognição, que talvez vá precisar rapidamente uma intervenção de um especialista, que um olhar de fora às vezes não, enfim, a mãe não consegue perceber, o olhar de fora chega e olha, a gente está percebendo, tem alguma coisinha aí que não está como as outras crianças nessa idade, então seria interessante procurar um especialista, alguém que entenda um pouco mais dessa área, e a gente aconselha e encaminha esse tipo de trabalho para que se chegue quanto antes, porque quanto mais você chega, os problemas têm solução, se resolvem. Se a gente vai adiando, porque a minha filhinha que é pequenininha, não tem nenhum problema, vai dar problema lá no Fundamental 1, onde eu estou hoje trabalhando. Aquelas crianças que têm problemas de cognição é porque os pais não detectaram na educação infantil. Não agiram no tempo certo, isso, né? Então, às vezes, essas discussões entre pai e a regente da turma vai ajudando a que, então talvez seja interessante procurar um especialista, talvez, então esses encaminhamentos são muito interessantes. É verdade, principalmente como a gente falou, né, do nosso dia a dia corrido, muitas vezes a gente não tem tempo e não olha para a criança com toda a atenção que deveria, e a gente acaba deixando passar algumas coisas pequenas mesmo, né? Então a preceptoria é muito legal mesmo. A gente também fala das dificuldades ou desafios que a criança tem, por exemplo, a timidez poderia ser um ponto abordado aqui, né? Com certeza. Os planos de ação e algumas outras observações gerais. Bom, essa é a nossa preceptoria, que a gente tem, muito obrigada, Maria, trimestralmente. E aqui a gente tem o caderno com as virtudes, né? Maria, você quer escolher uma virtude para a gente falar? Então, a cada mês, uma virtude é selecionada já previamente, e nas turmas de Fada Clara, Miguel e Inês, né, de Maternal 2, Pré-1 e Pré-2, a gente trabalha 2 hábitos sobre aquela virtude, né? Então, por exemplo, a virtude que fala sobre a ordem, a gente trabalha o hábito de jogar os papéis no lixo e, na segunda quinzena, guardar o material depois de trabalhar. Então, a professora apresenta fichas ilustradas, né, com atividades bastante práticas sobre aquele hábito e, em seguida, uma atividade é feita. Depois da atividade, a gente envia para casa essas fichas e a intenção é que a família trabalhe em casa também. Então é um trabalho de fato conjunto, né? E inclusive é muito lúdico e interativo, porque a ideia é que as crianças marquem, à medida que vão conseguindo alcançar aquele objetivo, marquem os quadradinhos, né? Então é um ganho aqui e é um ganho em casa. Então a gente acha muito interessante esse trabalho. É verdade. Então, é muito interessante que com essas fichas, né, e as sugestões, né, que são observadas atrás, né, atrás de cada gravura, a gente tem ali umas sugestões de ações, né, enfim, de atividades que a gente pode fazer com a criança para trabalhar junto com a escola essas questões, né. E em casa eu tenho 2 meninas, né, e uma ainda com 7 meses, então agora ela está começando a desenvolver, a brincar com os brinquedos da irmã, e aí a gente está trabalhando muito essa questão de dividir, né? E por acaso a escola, né, trabalhou isso há pouco tempo, e a gente percebeu mesmo uma evolução, né, da irmã que antes não estava tão contente com a pequena, querendo pegar os brinquedos, e depois começou a ela mesma, né, ter a iniciativa de pegar os brinquedos que são da Joana, entregar para ela, enfim, e progredindo muito rápido nisso, né? Então, isso funciona muito bem mesmo. Gostaria de complementar que esse trabalho de virtudes não é assim também um trabalho solto, sem uma lógica educativa, né? E o meu trabalho de doutoramento foi sobre exatamente quais seriam as virtudes que seriam mais apropriadas para as idades da gente. Então, a ordem, ela está dando exemplo, é justamente a primeira virtude que está cientificamente comprovado que a criança recebe bem esses ensinamentos, interioriza bem esses hábitos e depois fica feliz colocando em prática nesse período sensitivo próprio dessa virtude. Então, há uns períodos próprios para cada virtude e que então todo esse trabalho que foi feito pela Solar Colégios foi um trabalho de muito estudo e de muita preparação científica, material que veio da Universidade de Navarra, da Espanha, né, que nós aqui no Brasil fomos traduzindo, fomos interiorizando. Então, está tudo uma lógica. Depois da ordem vem a virtude da ordem temporal, que tem que ter uma rotina, que não é só material, mas tem que ver também tempo. Então, a criança fica feliz quando experimenta pela primeira vez uma rotina. Então, nas nossas salas de aula tem uma mapinha, não sei onde é que está ali, né, da rotina das atividades
cada dia. Então a criança se sente segura, se sente em paz, em harmonia quando há essa rotina. Então, enfim, todo o estudo que tem nesse livro é fruto de muito aprofundamento científico da virtude, e eu acho que isso é importante para que haja um trabalho bem construído, apoiado num conhecimento técnico. Muito bom, gente. Então, é um material riquíssimo mesmo, né? E que a gente queria muito mostrar para vocês como funciona, porque assim a gente também dá ideias, né? Pra gente pôr em prática em casa, pra gente desenvolver atividades com as nossas crianças voltadas para as virtudes, né? E, bom, além disso, a gente queria falar também aqui da prática mesmo, né? Da vida real, que acontece na hora do vamos ver, né? Bom, então agora vamos para as perguntas, né? Sobre a influência dos ambientes externos na criança, né? Porque a gente pode preparar muito bem a criança em casa, deixar tudo certinho e aí a gente sai na rua e desanda tudo. Então a pergunta é a seguinte: toda vez que eu saio com o meu filho, ele se anima e pede coisas novas, brinquedos, doces. Quando eu nego, vem a birra. Ele se joga no chão, grita. E como eu vou lidar com isso sem causar um grande escândalo? É uma situação difícil, né? Como que a gente faz? Sem dúvida. Como mãe, eu já vivi uma situação semelhante e eu vi que tinha sido uma falha minha, uma falha anterior. Primeiro, assim, de explicar para a criança para onde eu estou indo, né? Por exemplo, ao shopping. A gente tem o hábito de ir, mas não tem o hábito de ir sempre às lojas de brinquedo. Então a gente já sai de casa dizendo, olha, nesse dia a gente vai ao shopping, mas a gente não vai entrar em loja de brinquedo nem de livro. Combinado? Combinado. José tem 4 anos. Então, em geral, esses combinados anteriores funcionam. Mas eu sei que se eu saio da rotina de uma forma muito brusca, ele sente. E sente de que maneira? Fazendo as birras. Mas eu sei que aquela birra não é, digamos, a birra pela birra, né? Por um simples capricho. É porque eu alterei a rotina dele. Então, eu alterei o espaço, eu alterei, por exemplo, pode ser a hora que ele come, ou então, às vezes, eu fui na rua na hora que ele precisava estar dormindo. Então, o adulto tem que saber lidar com a flexibilidade também e pensar, bom, se aquela hora meu filho estaria dormindo, ele deve estar cansado, então é por isso que ele deve estar fazendo essa birra. Então, eu tenho que flexibilizar e saber, aqui eu posso não ser tão firme demais ou tão rígida demais. E uma coisa que também me ajuda muito é tirá-lo do ambiente que está causando aquele transtorno. Então, eu vou para um canto, eu vou até o banheiro, né, se eu estou num lugar que é muito aberto. Estou na casa dos meus pais, por exemplo, eu vou para um quarto para não expor a criança, né, porque plateia às vezes ajuda para que a birra aumente. Então, eu tiro a criança daquele ambiente, consigo controlá-la, porque é de fato um autocontrole, né? E depois eu retorno, né? Eu tento agir assim e em geral funciona, né? Pô, gostei dessa dica de levar pro banheiro. É uma boa opção, né? Um ambiente São saídas que os pais vão tentando traçar, né? Porque às vezes com 3 crianças nem sempre é assim. Mas uma coisa que eu gosto de dizer sempre para os pais que me perguntam isso também com frequência no colégio é que nós temos que lembrar que a criança ela é muito esperta. Ela sabe manipular os pais desde que nasce. Então a chantagem emocional existe. Então, às vezes a gente faz tudo certo, estava na rotina correta, não errou em nada, mas a criança, no fundo, ela percebe que se eu choro um pouco mais aqui, faço esse escândalo e eu consigo, né, aquela pequena vitória, porque a mãe não teve coragem de sofrer um pouco ali aquela situação desagradável, ele já sabe que esse vai ser a sua linguagem, e essa vai ser a sua forma de conquistar as coisas. Então, nós como pais, desde o começo, temos que aprender a não se deixar influenciar muito por essa linguagem dele. Se nós vamos ensinando a verdadeira linguagem, que é a linguagem do o que é certo, o que é errado, o que é o melhor para essa criança, goste ou não goste, a gente tem que lembrar que nós é que somos os educadores, não é a criança que vai nos educar. E hoje, infelizmente, está se invertendo, né? Então, é óbvio que eu gosto de lembrar aos pais que quando você tem muito claro que você tem que fazer os combinados, você está muito claro que é o certo, o que é melhor para o seu filho, ele não convém dar esse brinquedo a mais, por mais que eles filhos. Então, você tem isso muito claro dentro da sua cabeça, do seu coração, então você acha com uma naturalidade tão grande que a criança, depois de 2, 3 birras, ela já percebe que não consegue, né? E então ela já começa a usar outras estratégias. Então, o problema é quando você cede numa, 2, 3, então você sabe que você vai se tornar refém do seu filho e você não irá depois saber educar corretamente. Então, seja muito firme e muito claro o que você tem que fazer com o seu filho em todos os momentos. Muito bom, João. A gente fala muito do protagonismo dos pais, né? Também tem o protagonismo dos filhos, nesse caso, né? O filho é que toma o controle da situação. Isso não pode acontecer. Isso jamais, exatamente. Bom, então vamos para a segunda pergunta.
Essa é sobre conhecer cada filho e personalizar a educação, né? A pergunta é a seguinte: quando eu tive o meu segundo filho, percebi o quanto são diferentes. E o que funciona para um, nem sempre funciona para todo mundo. Se eu lidar com cada um de um jeito, eu não estou sendo injusta? E aí, gente? Mais um dilema, né? Olha, a minha experiência diz que não. A justiça é dar a cada um o que é devido. É uma definição de Aristóteles, bem antiga. Então, a mãe tem que saber que educar o igual, os desiguais, como são os filhos, só se produz desmotivação e injustiça. Então, não é injusto. Pelo contrário, a boa mãe, a sabedoria da mãe é aquela que sabe se adequar ao temperamento do filho, à idade do filho, à circunstância do filho. Às vezes, o menino perdeu no futebol, lá, voltou todo triste. Então, é diferente do menino que está no dia do seu aniversário. Então, são situações que a prudência, que é a virtude que manda na justiça, vai dizer justamente como é que eu devo comportar com cada filho. Então, esse igualitarismo que às vezes está imposto na educação e na vida, que trata todo mundo igual, é uma coisa errada. A mãe tem que saber que não, a sabedoria da mãe, que só ela tem, e tem até um dom de Deus para isso, ela tem que saber que cada criança tem uma forma correta de educar, e eu tenho que saber qual é o calcanhar daqueles do meu filho para ganhar ele. É verdade. Eu tenho 3, né? E sem dúvida, cada gestação foi uma, cada parto foi um e cada filho é um. Então eu tenho... O estudo dos temperamentos está muito atual, né? Então as famílias têm descoberto isso de cada vez forma melhor, e agora eles estão usando isso como uma ferramenta para educar. E eu já notei, eles são muito pequenos, porém eu posso dizer que tem traços em cada um e que me dizem pontos através dos quais eu posso agir. Então o meu primeiro, ele é muito tranquilo e ele é muito adaptável a tudo que acontece. Então se eu falo uma vez, né, de forma muito tranquila, ele já me escuta. A minha segunda filha, ela já é muito mais enérgica, intensa, então eu preciso de um toque, eu preciso estar mais próxima dela para que ela me compreenda melhor, né? O pequeno só tem 4 meses, então ainda estou descobrindo, mas assim, é interessante o que o João disse, porque eu concordo muito, né? As regras são uma só na casa, porém, para cada filho eu preciso de agir de uma forma, né? Para que aquelas regras sejam executadas, né? Então, até te agradeço essa lembrança, né? De que a questão da justiça é muito importante dentro de casa também. Sim, interessante você dizer isso, né? Que as regras podem ser as mesmas, né? Mas a forma de agir, a forma de abordar cada filho pode ser diferente. Sim, porque você imagina, eu não posso criar uma hora para cada filho dormir ou uma hora para cada filho tomar banho, não. A rotina da casa funciona, mas para cada filho eu vou agindo de uma forma para que ele seja conduzido melhor, né? Eu entendo assim. Muito bom, gente, muito bom, excelente. Vamos então para a terceira e última pergunta, que é sobre o impacto das atitudes dos pais na educação dos filhos. Eu vejo as coisas totalmente diferentes da minha mulher. Ela é mais mole, leva tudo de forma mais lúdica, com brincadeiras. Mas quando se irrita, ela grita com o menino. Eu gosto de dar ordens objetivas. E se desobedecerem, castigo. Tem um jeito mais certo, um jeito mais errado? Como é que funciona isso na relação? Olha, Andressa, eu penso que marido e mulher têm que estar sempre muito juntos. Cada um tem um olhar realmente diferente. Temos que lembrar que o sexo, educação personalizada, não é só com os filhos, é também com os pais. Né? Então, a maneira de um homem olhar para um problema é diferente da mulher. Independentemente do temperamento. No caso aí parece que a mãe tem um temperamento diferente do que faz a pergunta. Mas, independentemente do temperamento, a forma masculina de ver um problema é diferente de um olhar feminino. E, às vezes, o que tem que existir na família é essa complementaridade, como é tudo no casamento. Inclusive também na hora de educar. Então, os dois, em geral, estão certos. O que é que, como você acabou de dizer em relação ao filho, de cuidar com o filho, a gente tem que ter esse olhar assim, vamos ver, o que você está falando? Olha, eu acho que ele é um pouco mole demais, esse aqui é um pouco duro demais também. Às vezes, esse que está fazendo a pergunta me parece que é um pouco durão demais. Então, enfim, saber que essa complementaridade, esses ajustes, é muito normal numa família, até como numa escola. Posso abrir aqui o coração para vocês, que eu sou da unidade masculina, como você me apresentou no outro dia,
E eu percebo que o meu olhar educativo lá na escola da unidade masculina, às vezes não é o mesmo olhar da unidade feminina. E às vezes a gente tem pequenas discussões, pequenos ajustes. Assim como numa escola existe, assim também existe numa família. Então a gente não tem que ter esse medo de fazer essa troca, essa complementaridade. Eu acho que é enriquecedor. Né? Não pode deixar que só o olhar feminino está certo, né? Ou que só o olhar do masculino também. Então acho que por isso Deus criou homem e mulher, né? E dentro dos imensos diversos temperamentos que existem, todos esses elementos fazem parte de um conjunto que no final o resultado vai ser o melhor para cada filho, como a gente acabou de dizer. Então não há o certo e o errado, há sim olhares que são diferentes, mas que se complementam. Essa ideia do olhar, essa imagem do olhar eu sempre trago para as famílias também nas preceptorias, né? Eu digo assim, você trouxe uma educação da sua casa, o seu esposo trouxe uma da casa dele, agora vocês têm que criar a de vocês para os filhos de vocês. Então às vezes a mãe pensa, não, mas minha mãe me criou assim e fez isso comigo e tô viva, deu certo. Pode ser, mas quais caminhos você trilhou até chegar aqui, né? E o esposo a mesma coisa. Então a gente diz assim, olhem juntos, né? E a partir desse olhar, tracem objetivos únicos, né? Que não vai ser mais puxado porque a mãe quer ou porque o pai quer, mas porque os dois querem para aquele filho. Então lá em casa a gente tem o hábito de fazer pequenos momentos de pensar sobre cada filho, né? E pensando sobre cada filho, pensar melhor mesmo, o que eu posso fazer para o José, o que eu posso fazer para a Maria, de forma muito objetiva e funciona. Às vezes, no ato, né, que acontece aquela situação, a mulher ou o marido tem a tendência de entrar na frente, ou pensar assim, eu não queria, meu coração está apertado. Mas essa ideia também de não tirar a autoridade do pai ou da mãe também é muito importante, é fundamental, para que os filhos enxerguem uma linguagem só na casa e para que haja e que se mantenha a afetividade do casal, porque isso cria muitos conflitos, né? Poxa, ele tirou a minha autoridade naquela hora, ou então ele foi duro demais, ela foi mole demais. Então, calma, respira, deixa ele agir ou deixa ela agir e depois vocês conversem, né? Porque a gente acredita que é o melhor para as crianças dessa forma. É verdade. Por isso, fazer um gancho com o que a gente perguntou há pouco em relação às tutorias na escola, por isso a gente exige que pai e mãe estejam presentes. Isso é muito importante. Porque esse olhar não é só em casa, mas também na complementação escolar. Então, os três, né, a professora, o pai e a mãe, tem que estar necessariamente nas tutorias, justamente para que esses três olhares se somam e haja ali uma resultante feliz. Então, é importante a gente lembrar que os três têm um papel ali decisivo. E como é importante, né? Como ajuda de verdade, né? Na prática essas preceptorias, né? Porque às vezes em casa, né? Conversando a dois só, a gente não tem essa visão terceira para conciliar, né? Esse conciliador, né? E aí as coisas podem ficar ainda um pouco soltas, né? E na preceptoria é assim que funciona mesmo. Sim, na prática, a gente né? apara as arestas, né? E a professora olha de fora, como alguém que olha de fora aquela família, né? Então ela consegue agir de forma mais fria, mais tranquila, né? Muito bom, gente. Então, meio que concluindo essas três perguntas, a gente percebe que estudar uma criança é uma coisa séria. Sim. Ciência e educação é uma coisa que exige uma reflexão, um estudo, um acompanhamento, uma consultoria. A gente não pode ir brincando com os nossos filhos. Pais, vamos investir um pouco mais no estudo dos nossos filhos. Sim. É um tempo muito precioso que você nunca vai se arrepender. Muito bom, gente. Eu aproveito para agradecer que vocês vieram aqui, disponibilizaram o tempo de vocês para dividir toda essa sabedoria, né, da prática mesmo, de anos, né, de experiência com educação com a gente, que é muito, muito frutuoso mesmo para as famílias, né, o trabalho de vocês. Então, muito obrigado por hoje, muito obrigado por todos os dias, né, e a gente fica muito feliz por poder contar com vocês. Ótimo, nós também ficamos muito felizes. Demais, né? Hoje nós vivemos esse dilema na necessidade de delegar a educação. E como falamos na aula 1, talvez você também se identifique um pouco com esse cenário, assim como eu. O pai e a mãe têm carreiras profissionais e precisam se dedicar grande parte do tempo, de segunda a sexta, e os filhos acabam ficando sob responsabilidade de terceiros. Normalmente a escola está preocupada com outras coisas, com a educação do português, da lógica, da matemática. E durante a primeira infância, as crianças estão absorvendo de tudo, o tempo todo. Então, o que é que os nossos filhos estão aprendendo sobre os valores mais necessários para que eles possam se tornar bons amigos, funcionários leais, pessoas íntegras e generosas, com personalidades bem definidas e autonomia para fazer as escolhas certas? Existem alguns colégios aqui no Brasil que aplicam essa metodologia, que é focada na educação personalizada.
tem uma parceria muito forte com os pais. E o Colégio Monte Alto é um deles. As matrículas estão abertas e as vagas são limitadas. E as condições são especiais para os alunos matriculados nesse mês. Com todo esse acompanhamento individual e personalizado, você pode imaginar que os valores serão correspondentes e mais altos. Tudo que realmente vale a pena custa bastante, né? Mas se você mora aqui no Rio de Janeiro e tem interesse em fazer parte da família Monte Alto, fica de olho no seu e-mail. Nós vamos enviar novidades sobre as matrículas em breve e você vai gostar de receber essas novidades em primeira mão, com toda certeza. Se ainda restou alguma dúvida, não deixa de comentar aqui embaixo. A nossa equipe está de olho nos comentários e vai te responder o mais breve possível. Por enquanto, é só isso, pessoal. Até a próxima!